Olá! Para nossa conversa de hoje, a gente mergulhou num material bem específico. É uma coleção de notas de estudo de uma Bíblia. Uhum. E sabe, o que me pegou mesmo nessas notas, o que me deixou assim, fisgada, foi uma ideia central que permeia tudo. Qual ideia? É uma pergunta que muda tudo, né? E se as histórias do Antigo Testamento, tipo Noé, Moisés, Davi, não fossem só registros do passado, Certo. e se fossem de alguma forma ensaios, sombras de algo muito maior que ainda estava por vir? Então, o objetivo aqui é explorar como esse material constrói essa ideia de que pessoas e eventos foram moldados para apontar para a figura de Cristo. Exato. E essa forma de leitura tem até um nome técnico, que é tipologia. Mas a ideia é bem simples, na verdade. Pensa num trailer de filme. Ok, Você vê as cenas, os personagens, os temas, mas não é o filme completo. O trailer, que seria o tipo, ele aponta para o filme, o antitipo. boa analogia. E segundo essa interpretação que a gente está analisando, o Antigo Testamento está cheio desses trailers. E ao examinar as notas, a gente percebe que eles se agrupam em 3 grandes temas. Certo? Primeiro, as biografias de figuras importantes, né, como precursores. Segundo, os grandes eventos e rituais como símbolos. E por último, um padrão muito forte de sofrimento que leva à redenção. Certo, vamos começar pelas pessoas, então. Acho que é o ponto mais fácil de visualizar. Uhum. O material começa com figuras bem conhecidas, Noé, por exemplo. A conexão que eles fazem é que a justiça dele salva a família do dilúvio. E isso é apresentado como uma sombra. Da justiça de Cristo, que salvaria a família espiritual. É um paralelo bem direto. Isso. Sim, mas o que eu achei mais interessante assim é que a análise não para só nos paralelos óbvios. Ela usa os contrastes, as falhas, de uma forma muito poderosa. Como assim? Pega o caso de Moisés. As notas não focam só no fato dele ter sido um grande libertador. Focam também na limitação dele. Ah, o fato dele não entrar na Terra Prometida. Exatamente. Ele guia o povo por 40 anos, mas não consegue entrar. E essa insuficiência dele é usada para realçar o que seria a suficiência de Cristo para levar as pessoas a... A herança eterna. Isso, a herança eterna. Ou seja, a imperfeição da sombra serve para destacar a perfeição da realidade. Ah, então o contraste é tão importante quanto a semelhança. Isso faz muito sentido. Não é sobre achar cópias perfeitas no passado, Não. mas ver como as falhas e os limites daquelas pessoas também apontavam para uma necessidade futura. E com Davi, as notas parecem levar isso para outro nível, focando na questão da realeza dele, não é? Exatamente. Davi é o grande rei, o modelo, mas ainda assim é um rei falho. A linhagem dele é a que levaria ao Messias, mas o material ressalta isso, que a falha constante dos reis humanos só reforçava a necessidade de um rei diferente. Um rei perfeito. Perfeito. Tanto divino quanto humano. E tem um ponto nessas notas sobre Davi que me pegou de surpresa, sobre o livro de Crônicas. Ele simplesmente apaga o pecado de Davi com Batseba. Pois é. A princípio parece uma censura, mas a interpretação que o material dá é que essa omissão tem um propósito tipológico, certo? Isso. É como se o cronista estivesse, fazendo um zoom só nos aspectos da realeza de Davi que apontam para o futuro, ignorando o que não se encaixa no trailer. É uma ótima maneira de colocar. O autor de Crônicas está editando a história com um propósito teológico. E essa ideia de papéis se acumulando numa só pessoa atinge um ponto interessante com Samuel. Samuel. Uma figura que eu achei fascinante nessa análise. Ele acumula 3 funções que geralmente eram separadas em Israel. Ele é juiz Profeta. e sacerdote. E a conexão feita ali é que ele personifica, de forma imperfeita, claro, e temporária, a união desses 3 papéis que, segundo a teologia cristã, seriam cumpridos de forma definitiva em Cristo. Entendi. Então, com essas figuras, temos um padrão claro? Tanto as virtudes quanto os fracassos servem à narrativa maior? Uhum. A justiça de Noé, a limitação de Moisés, a realeza imperfeita de Davi, a multifuncionalidade de Samuel, tudo aponta para frente. Isso mesmo. E essa lógica de sombra e realidade não se aplica só às pessoas, pelo que vi.
Ela se expande para eventos inteiros, rituais, quase como se toda a estrutura da nação de Israel fosse um grande ensaio. Precisamente, a análise se aprofunda muito nisso. Ela volta até Gênesis, lá no relato da queda. Sei. Aquela passagem famosa que diz que a descendência da mulher esmagaria a cabeça da serpente é interpretada aqui não como uma promessa vaga, mas como a primeira profecia explícita da vitória de Cristo sobre Satanás. O ponto de partida de tudo. Exato. É visto como o ponto de partida de toda essa história. Confesso que o livro de Levítico sempre foi um desafio para mim. Todas aquelas regras, sabe? Sobre sacrifícios, pureza, o que pode ou não comer. É um livro denso. Mas essa perspectiva muda um pouco as coisas? Não. Transforma o que parece um manual de regras antigo num ensaio geral? Exatamente. Segundo essa visão, todo aquele sistema sacrificial com cordeiros e bodes era uma preparação visual. Constante. Uhum. Era uma forma de gravar na consciência coletiva do povo que o pecado tinha um custo e que a expiação era necessária. E as leis de pureza? São vistas como símbolos externos de uma pureza interna, espiritual, que seria o objetivo final. Era um grande teatro pedagógico. Fiquei pensando, se essa lógica se aplica a pessoas e rituais, o que as notas dizem sobre os grandes eventos históricos? Como o Êxodo. Ele também é visto como um tipo. Com certeza. O Êxodo é central nessa interpretação. A libertação da escravidão no Egito é vista como o grande trailer. Da libertação do pecado. As vitórias de Israel sobre os inimigos atribuídas a Deus prefigurariam a vitória de Cristo sobre a morte e o mal. Até a geografia entra na dança, né? Com a questão do templo. O fato de haver um único lugar onde Deus habitava e os sacrifícios podiam ser feitos. Sim, isso é interpretado como uma forma de apontar para um único mediador, um único caminho para Deus. O templo se torna um tipo de Cristo como lugar de encontro entre Deus e a humanidade. Nossa! Se a gente conecta todos esses pontos, o que emerge é uma narrativa incrivelmente coesa. Eventos que pareciam isolados, leis que pareciam arbitrárias, tudo ganha um propósito. Um propósito que transcende o contexto imediato. Exato. Conceitos como aliança, redenção e misericórdia se tornam os fios que costuram essa imensa tapeçaria desde Gênesis até os profetas, sempre apontando para um clímax. Ok, isso cobre os heróis, as vitórias, as leis. Mas e quando tudo dá errado? O Antigo Testamento está cheio de dor, de tragédia, de sofrimento que parece sem sentido. Como isso se encaixa nesse padrão tão organizado? Essa é uma ótima pergunta. E o material dedica muita atenção a isso. A resposta que ele oferece é que até o sofrimento, especialmente o sofrimento do justo, é um tipo poderoso. Talvez o mais poderoso de todos. Exato. E a história de Jó é o principal exemplo. Claro, Jó, o homem que perde tudo sem motivo aparente. Exatamente. O sofrimento dele é extremo. Ele é abandonado pelos amigos, que tentam culpá-lo. É um retrato de isolamento total. Mas o ponto crucial, segundo as notas, é a esperança dele. Mesmo no fundo do poço, Jó anseia por um redentor. E ele expressa uma crença na ressurreição, na vindicação futura. Ele entende que a única solução para o enigma do sofrimento dele está além desta vida. E essa jornada toda... Essa jornada de sofrimento, abandono e esperança na vindicação final é vista como um prenúncio profundo da paixão e ressurreição de Cristo. Falando em sofrimento, as notas conectam muitos salmos diretamente à crucificação. E aqui a coisa fica estranhamente específica. Eu li o Salmo 22 depois de ver a nota sobre ele. É impactante, não é? É impressionante, porque não é só a primeira frase, o famoso meu Deus, por que me desamparaste?". Não é só isso. O Salmo continua descrevendo a zombaria, a sede, a perfuração das mãos e dos pés, a divisão das roupas. A sensação é de estar lendo uma prévia do roteiro da crucificação. Foi um dos pontos mais chocantes para mim. É um dos exemplos mais citados e mais fortes dessa interpretação. A precisão dos detalhes é o que chama a atenção.
E tem outro ponto fascinante sobre o sofrimento, uma inversão teológica que uma nota sobre Davi destaca. Ah, sim. Em 2 Samuel, Davi peca ao fazer um censo, e como consequência uma praga atinge o povo. Ou seja, as ovelhas sofrem pelo pecado do seu pastor, do seu rei. Certo, o que era um princípio comum no mundo antigo. O rei representa o povo, pro bem ou pro mal. Isso. Mas a interpretação cristã, destacada nessas notas, vira essa lógica de cabeça para baixo. Como assim? Em Cristo, o rei e pastor é quem sofre pelos pecados das ovelhas. É uma inversão completa do padrão. O sofrimento não é mais uma punição que desce do líder para o povo, mas um ato redentor que sobe do povo para o líder que o absorve. Nossa, é uma virada de chave teológica? Total. Essa inversão é realmente poderosa. Então, nessa leitura, até as experiências mais sombrias como a traição, o abandono, o sofrimento de um inocente, não são acidentes narrativos. Não são. Elas são integradas a essa história maior, são peças essenciais do quebra-cabeça. Exatamente. O sofrimento não é o fim da história. A vindicação que vem depois, a restauração de Jó, a exaltação do servo sofredor em Isaías e, no clímax, a ressurreição, se torna a mensagem central de esperança. O padrão não é só sofrimento. É sofrimento que leva à glória. Perfeito. Então, no fim das contas, a leitura que esse material propõe é a de uma história única, coerente, se desenrolando por séculos. Não é uma coleção de livros independentes, mas uma tapeçaria complexa onde cada pessoa, cada lei, cada evento é um fio. Um fio tecido para mapa para navegar entre os dois testamentos, conectando-os de uma forma muito orgânica. Uhum. Isso me leva a uma reflexão final, sabe? Uma pergunta para quem nos ouve pensar a respeito. Manda. Se alguém adota essa lente de interpretação, essa visão tipológica, como isso muda a forma de ler não apenas as histórias famosas, como a de Moisés ou Davi, mas a própria natureza do que se entende por promessa e cumprimento na tradição judaico-cristã? Boa pergunta. Talvez a história não seja sobre repetição, mas sobre rimas, onde o passado ecoa no futuro com uma clareza cada vez maior.